Oi, senhores alunos, tudo bem com vocês? Então, essa vai ser agora a nossa segunda aula do segundo bimestre, tá? Na primeira aula, a gente falou sobre os modelos atômicos, a evolução dos modelos atômicos, desde lá de Leucipo e Demócrito, quando eles pensaram no átomo ser algo que toda a matéria iria chegar a um ponto que ela não seria mais divisível, e pensaram na palavra átomo, tá? Daí que surgiu o primeiro pensamento de átomo. Até o nosso átomo que nós temos hoje. Bem, na verdade, o átomo de hoje eu não comentei com vocês na última aula, tá? Ele não é estudado pelo ensino médio, na verdade a gente só estuda ele mesmo, ele é só estudado na graduação, no ensino superior, tá? É o átomo de Schrödinger. Nossa, muito complicado falar o nome dele. Mas enfim, quem tiver alguma curiosidade sobre, pode ir procurar, mas isso não vem ao caso agora. Galera, hoje nós iremos continuar falando sobre átomo, tá? Atomística, falando sobre quais as partículas dentro do átomo. E a partir dessa aula, a gente vai começar a ver algumas formulazinhas pequenas, fáceis, algumas coisas que a gente consegue identificar na tabela periódica, tá? Isso aqui vai ser muito útil de agora em diante. E galera, a partir dessa aula, eu gostaria que vocês tivessem sempre uma tabela periódica perto de vocês. Nós iremos começar a falar bastante de elementos, tá? Dos elementos químicos. Então, é melhor que vocês tenham ela para vocês identificar, saberem onde fica, verem um símbolo. Turma, atenção. Seguinte, eu terminei de fazer, gravei meu áudio e transformei em vídeo, gente, para vocês. Só que eu fui perceber assistindo o vídeo que às vezes em algumas transições de slide, meu áudio foi cortado. Passou para o próximo slide sem eu ter terminado a minha fala durante o vídeo, tá? Mas foi pouca coisa e não são todos os slides que estão assim. Caso vocês não tenham entendido aqui no vídeo que eu estou postando, caso vocês não tenham entendido o que eu queria dizer e tudo mais, tenha ficado vago, eu também vou postar o, o slide que eu criei no GR8, tá? O slide tem áudio, é só vocês colocarem o modo apresentador e dar play no áudio que vocês vão escutar tudo que eu tô falando por slide, tá? Lá tá bonitinho, não tem nenhum problema. É isso, turma. Obrigada. Boa aula. Tá. Pra gente começar aqui, nós vamos falar sobre o átomo e sobre suas partículas fundamentais. O que é composto o átomo? Galera, tá, aqui eu coloquei lá um desenho lindo, maravilhoso do átomo lá do Jimmy Neutron. Bem, o átomo, ele é composto, todos nós sabemos, por um núcleo, né? E uma eletrosfera. No núcleo do átomo, a gente possui o nêutron, o próton, e na eletrosfera nós temos os elétrons, ok? E agora, para começar, a gente vai falar sobre esses três, o próton, o nêutron e o elétron. Galera, o próton, ele tem uma carga positiva, tá? Ele tem uma carga positiva representado pelo símbolozinho mais, tá? A massa, gente, do próton. O próton, ele tem massa igual a 1, ok, galera? Nós consideramos a massa do próton como 1. E o próton, ele é representado pelo símbolo P, tá? Pela letra P, perdão. Pela letra P, tá? É usado o símbolo do próton é a letra P. Nêutron. O nêutron também, que tá lá no núcleo, tá? Ele tem carga zero, a carga dele é nula, tá? Não é nem negativa nem positiva, é nula, ele simplesmente não tem carga. A massa dele, gente, é basicamente igual a do próton, tá bom? Aqui são, claro, aproximações, mas é 1 também. A massa dele é 1. E o símbolo do nêutron, a letra usada para simbolizar o nêutron, é a letra N, ok? Gente, o próton e o nêutron, eles estão localizados no núcleo do átomo. Então, sabendo disso, já que o nêutron não tem carga, tá? O próton tem carga positiva, então a carga do nosso núcleo é uma carga positiva.
tá? Agora falando sobre o elétron. Gente, o elétron tem carga negativa, tá? Um menuzinho, uma carga negativa. E a massa dele é de 1 sobre 1836. Gente, a massa dele é muito pequena. Ela é tão pequena que a gente desconsidera a massa do elétron. Tá, o elétron, lembrando, o elétron tem massa? Ele tem massa, ele é matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O elétron, ele tem massa, mas a massa dele é tão pequena, mas tão pequena, que não interfere na nossa massa do átomo. Então, a gente não considera, a gente considera a massa do elétron como zero, aproximadamente zero. No cálculo que a gente vai ver para frente sobre a massa do átomo, então, a gente só vai considerar a massa do nêutron. O nêutron aqui tem uma massa grande, maior relativamente que o elétron, e o próton, que também tem uma massa grande. Então, a massa que a gente vai ver, que a gente vai aprender a calcular, a massa do átomo que vai ser calculada, ela é apenas a massa dos prótons mais dos nêutrons, tá? O elétron não é considerado. E esse aqui, ó, é o símbolo que a gente representa o elétron. É um Ezinho com uma carguinha negativa em cima, tá? Com um tracinho em cima. Gente, a partir daqui, falando sobre densidade, tá? Voltando um pouco, percebe-se que a densidade, tá, do núcleo do meu átomo é enorme. Por quê? Gente, o núcleo aqui não está bem representado, mas a eletrosfera é gigantesca perto do núcleo, tá? O núcleo é bem pequenininho e a eletrosfera é gigantesca. Lembrando lá, gente, densidade é o que? É massa sobre o volume. Então, o núcleo ele tem um volume muito pequeno e a massa dele é muito grande em compensação, em comparação com a eletrosfera. Então, o núcleo dos átomos ele é um núcleo bastante denso, principalmente em comparação com a eletrosfera, que nem faz diferença para a gente, nem é calculada, nem é contada na massa do átomo, tá bom? Então, turma, agora a gente vai entrar naquelas formulazinhas que eu comentei com vocês lá no começo do slide, tá? No começo da apresentação. A gente vai falar sobre os conceitos fundamentais, tá? O primeiro conceito fundamental que a gente tem no átomo é o conceito de número atômico, galera. Número atômico é representado pela letra Z maiúscula, tá? O que é esse número atômico? Lembrando, a gente consegue identificar na tabela periódica, tá? A tabela periódica fornece pra gente o número atômico de cada elementozinho que a gente tem lá. O número atômico, ele representa a carga nuclear, a carga, então, que o núcleo possui. Galera, eu falei para vocês que o núcleo, ele tem nêutrons e tem prótons, não é mesmo? O nêutron, ele não tem carga, a carga dele é nula. Então, o número atômico, como ele é a mesma coisa que a carga nuclear, ele não está considerando o nêutron, tá? Ele vai considerar apenas o próton, porque o próton vai ser o único lá no meio que vai dar uma carga para o núcleo, vai dar uma carga nuclear. Então, nós dizemos que o Z, o número atômico que a gente encontra na tabela periódica, é igual a P. P lá, o símbolozinho de próton. Então, o Z, o número atômico, é igual ao número de prótons que eu vou ter naquele átomo. Então, quando vocês olharem lá na tabela periódica, procurarem lá um número atômico de um determinado átomo, o número atômico vai ser exatamente igual à quantidade de prótons que aquele átomo tem também, tá? Gente, é o número atômico que caracteriza o elemento químico. Então, turma, é a partir desse Z aqui, desse número atômico, é a partir da quantidade de prótons, já que Z é a mesma coisa que a quantidade de prótons, é a partir da quantidade de prótons que eu tenho no átomo que eu vou saber que átomo que é aquele. Exemplo, se vocês forem lá na tabela periódica e procurarem o número 16, vocês vão ver o Z, né, número atômico 16, vocês vão ver que apenas um elemento tem o número atômico 16 e esse elemento é o enxofre. Então, gente, se eu falar para vocês
o número atômico, vocês conseguem identificar qual átomo é, tá? Qual elemento que nós estamos falando. Ok. Agora vamos para o número 2, que é o número de massa, galera. Depois do número atômico, a gente tem o número de massa. O número de massa é representado por A, tá? É a massa daquele meu átomo. E como eu disse para vocês anteriormente, a massa do átomo ela é considerada apenas a massa do nêutron e a massa do próton. Por quê? Porque o elétron ele tem massa desprezível, tá? A massa dele é tão pequena que ela pode ser desprezada. Então, para a gente achar a massa do átomo, simplesmente nós temos que somar a quantidade de prótons que aquele átomo tem, no caso os que estão localizados no núcleo, né? Mais a quantidade de nêutrons que aquele átomo tem também. Então, A é igual a P, que é prótons, mais N. Número de massa é igual a prótons mais nêutrons, tá bom, galera? E a tabela periódica, ela também fornece pra gente o valor de A, o valor da massa daquele elemento, tá? Gente, como nós sabemos que P é igual a Z, eu posso rearranjar a fórmula também, escrevendo A é igual a Z mais N, mais nêutrons, ok? Galera, aqui embaixo eu dei para vocês um exemplo de como tá localizado e como a gente escreve na tabela periódica. O X aqui, o X maiúsculo, nesses dois casos, eu representei um elemento, tá? É um elemento X. O Z, que a gente acabou de ver, é o número atômico e o A é o número de massa. Então, o valorzinho lá na tabela periódica, ou quando vocês forem escrever, pode estar, o valor de Z pode estar aqui embaixo no lado esquerdo, ou pode estar embaixo no lado direito, tá? E a massa sempre fica em cima do meu símbolo, ou no lado direito ou no lado esquerdo, enfim. Quando a gente vai representar um elemento com o seu número atômico e o número de massa, a massa fica em cima e o número atômico fica embaixo. Galera, eu não coloquei aqui, mas vocês também podem escrever do mesmo lado, tá? O Z aqui embaixo, o número atômico embaixo e o número de massa aqui em cima na mesma coluninha, tá? Tanto faz desse lado ou do lado de lá, mas o número de massa tem que estar em cima e o número atômico vai estar embaixo do símbolo do elemento, ok? Tá, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Eu tenho lá o C, gente, o C é carbono, tá? Vocês podem identificar ele aí na tabela periódica de vocês. Um carbono, tá? Que possui o número atômico 6. Lembrando, eu sei que é o carbono, porque por causa desse número atômico aqui, o número dele não vai mudar. Se mudar, vira outro elemento, ok? Então, carbono com número atômico 6, perdão, e com o número de massa 14. Então, tá, coloquei aqui. A é igual a 14, o número de massa, tá escrito em cima, então é o número de massa. 14. Tá escrito aqui embaixo, então, o número atômico. Então, Z é igual a 6. Gente, o Z é a mesma coisa que prótons, né? Lembrando. Agora, e o nêutron? Como eu vou descobrir quantos nêutrons eu tenho aqui nesse meu elemento? Simples, é só jogar na fórmula, gente, tá? Eu já tenho o valor de A, já tenho o valor de Z, já tenho o valor de A, já tenho o valor de Z, tá faltando só N, então vamos lá calcular. A é igual a Z mais N. A é 14, Z é 6, mais N, que é a minha incógnita. Passo tudo, passo o meu número, isolo os números de um lado e as incógnitas do outro. Passou para cá o 6, ele veio com carga negativa, ele veio com valor negativo. Passou negativo. Então, 14 menos 6 é igual a 8, gente. Então, o número de nêutrons desse meu átomo é igual a 8, tá bom? É assim que você consegue descobrir o número de nêutrons. Galera, eu só rearranjei a fórmula aqui embaixo, tá? Se A é igual a Z mais N, se eu passar o Z para cá, gente,
N vai ficar igual a A menos E, tá bom? Então, sempre você vai pegar o númerozinho de cima e diminuir pelo valor de baixo. A diferença dos dois vai ser... Bem, turma, agora a gente vai falar sobre o terceiro conceito, tá? É o conceito de espécie neutra versus a espécie carregada. Galera, a espécie neutra, tá? Ela é chamada de átomo. É a espécie que nós todos conhecemos, que está lá registrado na tabela periódica. Eles são átomos, eles são nêutrons, são espécies neutras, tá? Como assim? Gente, no átomo, eu tenho a quantidade de prótons igual à minha quantidade de elétrons. O P vai ser igual ao E. Gente, o elétron ele tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Então, eles se neutralizam. Como eles estão na mesma quantidade, eles se neutralizam e tornando assim o meu átomo neutro, tá? Um exemplo aqui. Dei o exemplo do oxigênio. O oxigênio ele tem, lembrando que o número atômico sempre está embaixo e a massa atômica sempre está em cima. E o número de massa, perdão, sempre está em cima. Então tá. O número atômico é 8, por isso que ele é o oxigênio. E esse oxigênio ele tem massa 16, tá? Então vamos lá. O número de massa é representado por A. Coloquei aqui A igual a 16. Nós temos que Z, que é o número atômico, é igual à quantidade de prótons que eu tenho, né? Então, quer dizer que P, prótons, é igual a 8. Gente, a quantidade de nêutrons, o N, nêutrons, é a diferença desses dois. É o número de massa menos o Z, que é igual à quantidade de prótons. Então, vai ser 16 menos 8. Então, os nêutrons, eu tenho 8 nêutrons nesse meu átomo. E por último, eu tenho aqui o elétron, tá? Quantos elétrons eu vou ter? Galera, para o átomo, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, eu tenho próton igual a 8, quer dizer que os meus elétrons também, nesse caso, vão ser 8, tá? Então, é isso. Na minha espécie neutra, que é chamada de átomo, eu tenho P exatamente igual ao elétron, tá? Próton igual ao elétron. E agora, na minha espécie carregada, gente, espécie carregada, ela é chamada de íon, tá? No caso, a espécie carregada, a quantidade de prótons dela vai ser diferente do que a quantidade de elétrons que ela possui. Eu posso ter mais prótons que elétrons ou eu posso ter mais elétrons que prótons. E em cada caso, eu vou ter um nome diferente para aquele íon. Ele pode ser um íon do tipo ânion, tá? Ânion. Os ânions, eles possuem mais elétrons que prótons. Ele tem uma quantidade maior de elétrons do que prótons. Então, quer dizer que ele vai ter uma carga negativa. Ele não vai estar neutro, perdão. Ele vai ter mais elétrons, ou seja, ele vai ter mais cargas negativas do que cargas positivas. Galera, um exemplo aqui embaixo para vocês de um ânion. Eu tinha lá o meu átomo de enxofre, tá? Com o número atômico aqui embaixo, ó, 16. Número atômico, lembrando, é igual à quantidade de prótons, tá? Então, prótons dele, eu tenho 16 prótons no meu enxofre. Tá, tenho 16 prótons. Como ele é um átomo, ele não tem carga ainda, ele vai ter 16 elétrons. Mas algo aconteceu, alguma reação aconteceu e ele recebeu 2 elétrons aqui, ó. Recebeu 2 elétrons, tem 2 elétrons entrando nele, tem ele recebendo mais 2 elétrons. Então agora, esse enxofre ele continua com o número atômico 16. Lembrando, se esse número atômico tivesse mudado, ele mudaria, não seria mais o enxofre. E agora, como ele recebeu 2 elétrons, ele tem uma cargazinha aqui em cima, tá? É mostrado uma cargazinha. Essa carga, ela é negativa por quê? Porque está representando elétrons e elétrons são negativos. A gente costuma pensar em menos como perdeu. Não, nesse caso,
que tem o sinalzinho de menos em cima, ele tá recebendo elétrons, ele tá ficando mais negativo. Ele tem 2 elétrons a mais, tá? 2 vezes mais eletronegativo, ele tem mais 2 elétrons, ok? Então, aqui, o próton, a quantidade de próton continua sendo a mesma, só que agora os elétrons, antes ele tinha 16, agora ele recebeu mais 2, então agora ele ficou com 18 elétrons, tá? Gente, sempre um íon vai ter essa cargazinha aqui escrita em cima, é assim que eu consigo identificar um íon. Essa carga vai ser negativa, tá? Se ele estiver recebendo elétrons, negativa se ele estiver recebendo elétrons, aí ele vai ser um ânion. Ou ele vai ser um cátion, ele vai ser um íon do tipo cátion. Se ele estiver perdendo elétrons, no caso aqui, ó, os prótons dele, tá? A quantidade de prótons vai ser maior do que a quantidade de elétrons. E aí ele vai ficar positivo. Tá? O exemplo aqui, eu tenho um alumínio. Galera, eu não ganho prótons, tá? Eu não ganho prótons. Como eu falei, se a quantidade de prótons mudar, ele deixa de ser esse elemento. Então, o próton dele não vai ser modificado. Para ele continuar sendo alumínio, não se mexe no próton. Ele apenas vai perder elétrons que ele tinha. Ele perde elétrons que ele tinha, agora ele tem mais prótons que elétrons. O exemplo aqui, o alumínio, tá? Que tem número atômico 13. Prótons, então, é igual a 13, já que o número atômico é igual a prótons. Se aqui, no caso, ele é um átomo de alumínio, então quer dizer que o elétron, que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, como nós vimos aqui. Então, ele tem 13 prótons, ele tem 13 elétrons também. Só que algo aconteceu e ele acabou perdendo, tá? Saiu dele 3 elétrons. Então, agora ele virou um cátion. Ele tem mais prótons do que elétrons, já que ele perdeu elétrons. E fica representado dessa forma. Tem lá alumínio 13, né? Os prótons continuam sendo o mesmo. E aí, aqui em cima, eu vou colocar a quantidade de elétrons que ele perdeu. Mais, por que mais? Porque agora ele ficou mais positivo, tá? Ele tem mais prótons. E foram 3, ou seja, 3 elétrons, 3 aqui é a quantidade de elétrons que deixaram. Aqui é a quantidade de elétrons, no caso que ele ganhou, porque ó, carguinha negativa. Aqui, como a carga é positiva, quer dizer que ele perdeu. Então, foram 3 elétrons que ele perdeu. E fica representado também aqui em cima. E agora ele virou um cátion. Gente, prótons aqui embaixo. Prótons continua igual, 13 prótons. Só que agora, como ele perdeu 3. Gente, e é só isso por hoje, tá bom? Esses foram os conceitos que nós vimos sobre o átomo hoje. Conceitos sobre o número atômico, o número de massa, o que é átomo, o que é o íon, tá? É coisa facinha, fácil de aprender, fácil de entender. As fórmulas são pequenas e fáceis de aplicar. Semana que vem eu mandarei para vocês atividades sobre esse conteúdo, ok? A parte teórica vai ficar o que vocês têm aqui nesse slide. Eu vou mandar uma pequena partinha também, porque não tem muita coisa a adicionar de teoria assim escrita para vocês, ok? Quanto às atividades que eu enviar para vocês, quem puder imprimir, imprima. Quem não puder imprimir, copie a parte teórica e as atividades. Apenas coloque o número e responda do jeito que eu já falei outras vezes, mandei lá no GR8, tá bom, gente? É isso. Tchau, até a próxima.